noite, Brasil. Nós estamos com mais um Papo Reto Sem Mimimi, aqui pela Rede Brasil de Televisão. A cada domingo a audiência vai aumentando em todo o Brasil. As pessoas ficam esperando literalmente o nosso programa, porque nós temos trazido convidados que têm história de vida, têm conteúdo, têm uma mensagem e principalmente dizem a verdade. Como diz o nome do nosso programa, aqui o papo é reto, sem mimimi. E com muita satisfação, eu estou recebendo hoje essa mulher coragem, a advogada, a mãe do Vitão, o Vitor Deppmann, jovem estudante, que em 9 de abril de 2013 foi covardemente assassinado quando chegava na sua casa, após um dia de estudos, de trabalho, voltando justamente para o repouso em casa, como milhões de pessoas fazem todos os dias. E apesar da dor, a Marisa, a sua família, passaram a se dedicar à defesa das demais famílias, dos demais filhos, para, nessa luta, chamar a atenção das autoridades constituídas. E normalmente dizendo, preste muita atenção, o que aconteceu na minha casa, o que aconteceu com o meu filho, pode acontecer com o seu filho. Marisa, muito obrigado de estar aqui conosco. Eu começaria te perguntando, como é que foi esse momento na vida em que você, de uma advogada, a dona de casa, a mãe, sofreu essa tragédia no seu lar? Como foi essa história? Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente com o senhor, que é um companheiro de luta. Na verdade, foi assim, chocante, né? Estávamos, eu, Valdir e o Vinícius, que é o meu outro filho, nós estávamos jantando, quando o porteiro do prédio tocou o interfone e nos avisou que o Vitor tinha levado um tiro. Mas na cabeça da gente, o senhor nunca vai imaginar que é um tiro fatal. No ímpeto, peguei minha bolsa, eu, Valdir, descemos para socorrê-lo. Achei assim, levou um tiro, mas no braço, na perna, sei lá, né? Aí quando nós chegamos lá, aí começamos a ver que a situação era mais crítica, mas ao mesmo tempo, a gente não quer ver, né? Então eu não consegui identificar de pronto que o tiro havia sido... Isso foi na porta do seu prédio? Na porta do meu prédio. Havia sido na cabeça. Aí chegou o resgate, fomos para um hospital próximo lá da onde é a minha residência, lá no Belenzinho. E aí lá, em pouco mais de uma hora, mais ou menos, ele já veio a notícia que ele já tinha tido morte cerebral. Aí eu falei que minha família é doadora de órgãos, eu falei, então vamos doar, mas não deu tempo porque ele teve 3 paradas cardíacas e veio a óbito, né? Então assim, no espaço de 2 horas, no máximo, 2 horas e meia, minha vida mudou de ponta cabeça. Não deu tempo de assimilar tudo, era muita coisa acontecendo, muita informação e a gente enlouquecendo, né? O criminoso foi assaltá-lo por conta do celular dele? Do celular dele. Eu moro a 1 quarteirão da estação Belém do metrô. Depois eu descobri isso no dia do velório. Ele vinha conversando com amigos, marcando um jogo de futebol para o fim de semana. Então ele vinha com o celular na mão, ele não se deu conta que ele estava sendo seguido. Só que como eu moro bem na esquina, e aí o porteiro já deu o toque para abrir o portão eletrônico, aí o rapaz se precipitou. Aí foi para cima dele, ele não entendeu, provavelmente não entendeu o que estava acontecendo pelas filmagens. Aí o rapaz pegou o celular da mão dele e maldosamente, eu falo que ele quis matar, porque ele deu um tiro, o tiro falhou, aí ele engatilhou novamente, apontou na cabeça dele e atirou. As imagens acabaram indo para o mundo, né, gente? Sim. Essa situação. E esse rapaz, esse criminoso que ela está falando, naquele momento ele era menor de idade ainda, né? Ele tinha 17 anos, eu falo que eu até conto, 17 anos, 11 meses e 27 dias. Ele matou na terça, na sexta ele fez 18 anos.
Então, eu conversando com alguns procuradores da Vara da Infância e da Juventude, eles falam que isso é um ritual de passagem. Como ele vai fazer 18 anos, ele tem que cometer um crime antes dos 18 e um crime que deixe registrado a capacidade, a tamanha violência que ele é capaz de produzir. Um batismo no mundo do crime? Sim, um batismo e infelizmente o meu filho foi a vítima. Mas uma tragédia dessa e... Juridicamente, você que é advogada, o Brasil se sensibiliza, mas o que se passou com esse sujeito, eu chamo de um maldito mesmo, né? Faltavam 3 dias para completar os 18 anos, então ele acabou tendo benefícios, né, da lei, porque você perdeu o filho, Valdir e Vinícius perderam um ente querido, mas... Perante a lei, o criminoso, eu não posso nem chamar de criminoso, naquele momento ainda era um menor, protegido pelos direitos humanos por uma série de entidades. Quanto foi o tempo de pena dele, Marisa? Então, para você ver, depois a gente acabou descobrindo, olha como ele era realmente um bandido e apoiado pela família. Porque quando o delegado, no dia seguinte, começou a investigar, chegaram no irmão dele. Aí o irmão falou, não fui eu, foi o meu irmão. Aí ele falou, então você vai falar onde que está o seu irmão. Ele já estava dentro de um ônibus na rodoviária com a mãe fugindo. Com a mãe? Com a mãe, fugindo. Aí o que a mãe fez? Eles foram direto na Vara da Infância e da Juventude, se entregaram lá para o promotor da Vara da Infância e da Juventude, que não deixou, isso dito pelo delegado, que não deixou o delegado ir lá e fazer o inquirir, né, para saber o porquê do crime. No fim, a gente não sabe de nada. Ele ficou 1 ano e 10 meses, né, que eles falam cumprindo medida socioeducativa. Então, ele matou meu filho, ficou 1 ano e 10 meses, matou não, ele executou. Executou, as imagens... Eu sei que é doloroso para você, mas a sua coragem, as suas manifestações que eu já vi, executou covardemente. Não, executou porque ele deu um tiro, falhou e deu. Aí apontou na cabeça e atirou. Então ele quis matar. E ele ficou 1 ano e 10 meses, saiu, ficha limpa. Quer dizer, o que ele fez com meu filho não existe no mundo jurídico, né? Acabou. Por um homicídio com todas essas qualificadoras, com a impossibilidade de defesa da vítima. E para quem vê as imagens, o Vitão em nenhum momento esboçou nenhuma reação que pudesse dar causa a um disparo. E o que ela está dizendo não é como mãe, não. As imagens mostram. O indivíduo atirou uma vez, falhou a arma, ele engatilhou e disparou. 1 ano e 10 meses. Isso e depois, ele está em liberdade? Né? Como é que está a situação? Eu não acompanhei, mas aí eu não sei. Eu não quis acompanhar porque não tem o que fazer. E aí começa a ser tortura, né? Até eu acho interessante porque, na época, a ministra dos Direitos Humanos era a dona Maria do Rosário. E ela falou que essa condição do jovem era torturante para ele. Aí eu peguei, eu fui a Brasília participar de um seminário, na época que eu fui convidada pelo Marco Feliciano, e aí eu participando lá na mesa minha de debate estava uma representante dos direitos humanos. E eu falei para ela, eu vou falar para a senhora o que é tortura. Tortura foi eu ver o meu filho caído ali numa poça de sangue na porta da minha casa. Tortura foi eu ter que receber a notícia que ele havia entrado em óbito no hospital. Tortura foi eu ter que ir no necrotério do hospital e não poder pôr a mão no meu filho, no necrotério, porque não pode tocar. Tortura foi eu chegar o carro para recolher o corpo e os caras jogarem lá de qualquer jeito. Aquilo doeu minha alma, porque eu falei, é meu filho que está ali, não é é um ser humano. Aquilo me deu um negócio. Tortura, depois eu tive que ir no ML no dia seguinte para poder liberar o corpo. Tortura foi eu ter que seguir o carro funerário até a 4ª parada. E a tortura final, a tortura semifinal, foi baixá-lo à campa. E a tortura final é até hoje.
que eu não tenho meu filho comigo. Isso são torturas. Eu conheci a Marisa, o Valdir, logo após essa tragédia, quando eu era deputado estadual à época e pessoas ali da região fizeram uma passeata cívica próximo à casa deles, indignados com aquela situação. E essa família, como tantas outras que sofrem essas barbaridades, que são obrigados a ter os ouvidos torturados de ouvir essas balelas, como foi da deputada Maria do Rosário, então ministra, como são uns falsos defensores de direitos, de selvagens, como esses que a única coisa que tem de sentimento deles é a força de pressão do dedo indicador para puxar um gatilho. Não tem sentimento com relação a nada nem a ninguém. Mas a Marisa e a família, a partir dessa tragédia, se fortaleceram a lutar pela vida dos outros. E quando ela disse que ela teve num painel, em debates em Brasília, ela tem se dedicado em debates em todos os pontos. Que a maioria das pessoas se curva e se confina na sua dor e acabam se enclausurando. E a Marisa não. Marisa, a partir de quando foi essa decisão sua e da família para dizer vamos à luta pelos outros? Então, na terça-feira foi a data da tragédia, na quarta o velório. Aí, aquela coisa, chegamos os 3 em casa, não, 4, que na época era namorada ainda do meu filho, agora ele casou com a Ana. Chegamos os 4 em casa, um olhou para o outro, e aí? Aí, no dia seguinte de manhã, quer dizer, nem dormi, mas estava lá, no outro dia amanheceu o dia, e eu liguei para minha mãe, né? Liguei para minha mãe e falei, mãe, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Aí o meu pai, na época, falou assim, filha, olha, a Rádio Bandeirantes, não sei, está fazendo uma manifestação pela redução da maioridade penal. Você fala bem, por que você não dá um depoimento por tudo que passou? Eu falei assim, pai, vou conversar com o Valdir, com o Vinícius, vou ver o que eu faço. Mas assim, foi incrível, nós sentamos à mesa para tomar um café, tocou já o meu telefone. Aí infelizmente faleceu, era o Boechat. O Boechat entrou em contato e perguntou se eu daria uma entrevista ao vivo. Eu falei, vou dar. E aí, a partir dali, eu comecei. Aí eu vi que eu podia, pela minha condição até de advogada, falar com mais propriedade sobre o tema. Porque o que eu falo, a redução da maioridade penal, o pessoal fala assim, vai prejudicar o menor. Eu falo que não. Só vai prejudicar o menor se ele cometeu crime. Agora, veja a incongruência. Esse rapaz executou meu filho, crime de latrocínio. A pena inicial do latrocínio, 20 anos. Se ele tivesse simplesmente praticado um roubo armado e não tivesse matado meu filho, ele pegaria uma pena de 5. Hoje, pena de 5 começa a cumprir no semiaberto. Então, quer dizer, ele sabia que ele não ia ser punido, porque se a redução da maioridade penal já estivesse em curso no Brasil, ele não mataria meu filho, porque ele não ia trocar uma pena de 20 por uma pena de 5. De jeito nenhum. Gente, vocês estão vendo, nós vamos entrar agora, nós vamos para um rápido intervalo, rápido mesmo. É o tempo de dar uma saidinha e voltar para a frente da televisão, porque agora nós vamos entrar na questão crucial. Aonde a Marisa se tornou o maior símbolo no Brasil? A luta pela redução da maioridade penal. Há quem critique. E ela está aqui, a mãe do Vitão, é que vai dizer os argumentos do porquê ela defende a redução da maioridade. Até já!
Estamos de volta com o Papo Reto Sem Mimimi. Marisa, você entrou nessa luta pela redução da maioridade penal, você sentiu na carne, sentiu e contagiou o Brasil, uma parcela da sociedade brasileira. Tem projetos que estão tramitando, se votou na Câmara dos Deputados. Você, como alguns outros pais, mães, foram os grandes mobilizadores disso, porque eu até pertenço à classe política. Mas a classe política ela é lenta a barbaridade para fazer coisas que são urgentes para a sociedade. Votou na Câmara, travou no Senado. Como é que está essa luta hoje? Quais são as perspectivas? Então, a redução, eu falo assim, não sei por que não é aprovada. Todas as estatísticas, todas as enquetes que são feitas, no mínimo dá 80% da população brasileira a favor da redução da maioridade penal. 80? 80. No mínimo. Na época que o Vitor, que foi, infelizmente, a vítima do latrocínio, estava em 87. 87. Em 2013. Olha, não acredito que deva ter diminuído, não, porque o volume de tragédias tem aumentado. Então, assim, mas vamos dizer 80. Agora eu pergunto para o seu presidente, senhor Davi Alcolumbre, por que o senhor não coloca em votação a redução da maioridade penal? O presidente, eu estive recentemente, até graças a um convite que o senhor me fez, em Brasília, falando na CCJ sobre a redução da maioridade penal. Aí eu gostaria de perguntar ao presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, por que, senadora, a senhora não coloca em votação a redução da maioridade penal? Se 80% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal. O que impede? O que impede de vocês olharem o povo e não ficar olhando simplesmente aquela ilha da fantasia que eu chamo de Brasília? Porque ali, eu não sei se é o seu caso, mas a grande maioria ali tem segurança, tem carro blindado, anda armado, anda protegido. E nós aqui, na cidade de São Paulo, que eu sou moradora da Zona Leste, que é uma região um pouco mais violenta de São Paulo, eu ando sem segurança, sem carro blindado, sem colete à prova de bala, simplesmente ando eu, a Marisa, como o Vitor andava, de metrô, andando por São Paulo, e eu não tenho proteção nenhuma. Por que eu não posso, eu tenho que ficar à mercê desses menores que simplesmente praticam o crime por um ritual de passagem, e esse pessoal que está lá em Brasília, que tem o poder na mão, não faz absolutamente para me proteger. Se eu pago os meus impostos, se eu que faço o possível para eles estarem lá. Quer dizer, eles têm que olhar o povo, e se o povo quer, eles têm que votar. Então, eu gostaria que a senhora Simone Tebet e o Davi Alcolumbre me explicassem o motivo. Eu até participando de um seminário de segurança com alguns, ólogos, essa semana quebrei um pau, estava lá a irmã da Marielle Franco, que tem um Instituto Marielle, com todo respeito, uma vida perdida. Claro, vida é vida. Ninguém vai discutir, não se faz apologia em cima de política nem nada, com a tragédia, com a dor. Mas estava ali se falando dos coitadinhos dos menores infratores, as pessoas discutindo da barbaridade de um pacote anticrimes do Moro, contra a redução da maioridade penal, todos dizendo, olha, vamos liberar a droga no Brasil, que daí não tem mais confronto do traficante com a polícia. Marisa, bandeira política ou uma necessidade para a população, essa redução da maioridade penal, no mínimo para 16 anos. Todo mundo sabe, o meu projeto ele era um pouco mais, foi entendido como draconiano na Câmara, porque eu falava como na Inglaterra, do critério biopsicológico. Acima de 9 anos da idade, é feita uma avaliação psicológica, tem entendimento e discernimento do que está fazendo, é criminoso? É criminoso. Aí fala, não, aqui não, nós vamos fazer com os 16 anos. Tá, 16 a 18 anos. Esses ólogos dizem, olha, mas
O número de crimes praticados por jovens infratores de 16 a 18 anos é pequeno. Na prática da vida, isso é uma verdade? Mentira. Já foi levantada uma estatística pelo... Tem um jornalista que ele chama Leandro Narlock. Ele fez ele tem um artigo que ele publicou na revista Veja, que ele rebate todas essas falácias, essas mentiras. O crime praticado por menor, o homicídio e o latrocínio hoje está em 12%. Então, se nós temos 66% de mortes no Brasil violentas por crime, então nós temos quase 7 mil crimes praticados por menores, tirando a vida de alguém. Então, é só procurar, Leandro Narlock, procura esse artigo dele na revista Veja, que ele rebate todas essas falácias. É uma mentira isso, é uma mentira. O menor, ele é bandido. É isso que as pessoas não entendem. Ele é bandido. Se ele sai para assaltar e mata alguém, ele não sabia que aquilo é errado, ele não sabia que dar um tiro na cabeça do meu filho ia matar. Esse que matou o seu filho, ele estudava numa escola do bairro? Estudava no Colégio Amadeu Amaral. Encontrei, inclusive, nessa passeata que o senhor citou, encontrei com o diretor, falou que ele estudava e aí depois abandonou a escola. Assim, ele ia e vinha. Agora, eu falo assim, gente, não é possível que... Eles falam assim, e a família? Eu falo, se o seu filho chega na sua casa com um produto que o senhor não comprou e não deu dinheiro para ele adquirir, o que o senhor faz? Mas o celular do teu filho, se ele tivesse... Eu não recuperei, não sei. Pois objetos. Então, assim, você está dizendo, né? Como é que isso chega em casa e a família entende como normal? Então, eu falo assim, a família é desestruturada? Mas será que só as famílias que moram em comunidades são desestruturadas? Não. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas que têm da classe média ou classe média alta, nós temos um número enorme de suicídios dos jovens. Por quê? Pela desestruturação da família. Então, ligar o crime, simplesmente a desestruturação da família, é outro erro grave. O jovem é bandido porque ele quer ser bandido. Ele quer ter o carro, porque ele olha o traficante tem mulher, tem carro, tem joia, tem poder. Então, ele quer, qual que é o herói dele? O traficante. Eu quero ser igual, eu quero ter dinheiro, eu quero ter... E simplesmente ele sai no mundo do crime para ter essas coisas. Agora, você como advogada, nós temos realmente uma sensação de impunidade, assim como você falou, que as pessoas às vezes não acreditam. Será que esse cara, faltando 3 dias para a maioridade, ele sabia que ele estava no abrigo de uma lei benevolente? Você tem esse sentimento hoje, com toda essa experiência? Você conversa com gente no país todo, pessoas que sofreram dramas iguais, com todos os segmentos, com gente do Ministério Público, do Poder Judiciário. Você tem esse sentimento de que não tem inocência, não. É calculado. É calculado. É frio, é bandido. Ele é frio, calculista, bandido. Não tem essa de falar, não, coitadinho, não tem nenhum coitadinho ali, não. As quadrilhas querem ter. Você falou do batismo, mas é importante para uma quadrilha ter o menor. Eu não sei, pode reparar, quando tem um grande assalto, alguma coisa, quem está carregando a arma, quem entra primeiro no local, tudo são menores de idade. No termo jurídico, a gente fala que eles são alongamanos do crime, porque eles vão, praticam e levam para o traficante. Quer dizer, quando a gente diz que está protegendo a criança e o adolescente, de verdade nós estamos colocando na mão das quadrilhas. Exatamente. Olha, o traficante, se a gente não tira eles do crime, o traficante está pegando. Então, assim, se nós colocarmos, que nem eu não sei no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo, na Fundação Casa, que tem assistência psicológica, assistência médica, dentária, eles têm estudos lá dentro, eles estudam, porque, isso também esqueci de comentar, o rapaz, que ele cumpriu 1 ano e 10 meses, porque ele estudou lá dentro, se formou, aí ele prestou um vestibulinho para o METEC e passou. Então, ele não é burro, ele é inteligente, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Porque se a pessoa vai na onda, é uma coisa. Agora, se a pessoa sabe, é inteligente, sabe o que está fazendo, é psicopata. Então, ele é psicopata. Então, eu acho que o senhor aprova o seu projeto de lei, aprova qualquer projeto de lei que diminua a redução da maioridade penal. Mas o que eu acho que seria o ideal é
praticou o crime hediondo não tem idade. Porque quem pratica os crimes hediondos elencados lá na lei, acho que é 8.097, são psicopatas. É o latrocínio, é o homicídio, é o estupro. Olha o caso daqueles meninos lá do Piauí, que estupraram aquelas meninas até matar. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Champinha, aqui em São Paulo. Champinha, no caso da Liana. Logo depois do Vitor, aquela dentista de São Bernardo do Campo. Meu Deus do céu, tocaram fogo tudo na menor, moça, tocaram Deus fogo me porque livre. ela tinha R$30, acho que, na conta corrente. Agora, uma coisa, além desse exemplo de luta, eu vou dizer uma coisa, viu? Se votarmos no Senado, não vai ser por provocação nossa, não, às vezes de algum segmento. Vai ser, olha, pelas famílias, por pessoas como a Marisa, que estão sempre ali. E esses depoimentos, ninguém tira a verdade que está internalizada em palavras como a dela. Agora, eu ganhei um livro seu que eu já li, minha mulher já leu algumas vezes. Eu queria que você comentasse, Vitor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. A Marisa é um livro. Esse livro é um livro psicografado, eu sou espírita. A minha religião que também me ajudou a ter forças para fazer essa luta, né? Esse livro os 4 primeiros capítulos eu escrevi, eu conto desde o momento que o interfone tocou até um pouco depois de como eu comecei a superar, e traz as mensagens do Vitor, como que ele chegou na espiritualidade. Ele vai contando um pouco da história dele lá e conta de vidas passadas também, trazendo uma mensagem de esperança, de amor, de autocontrole. Então, é um livro, assim, não sei se todos acreditam, mas para quem é espírita eu recomendo a leitura porque é muito bom. Marisa, você também, como uma operadora do direito, vamos dizer que nós consigamos reduzir, nós vamos. No momento vai acontecer a redução da maioridade. Aí, no outro lado, o sistema prisional brasileiro. A sua opinião sobre isso? Se o fato do sistema prisional brasileiro ele está falido é uma justificativa para não colocar esses menores nesse convívio que seria um aperfeiçoamento do crime. Eu queria que você encerrasse, você fazendo essas considerações. Olha, se o sistema penal está falido, eu acho que cabe aos senhores legisladores fazerem alguma coisa. Eu cobro, inclusive, a minha associação de classe, a OAB, por que eles não fazem um mutirão? Porque realmente isso é verídico. Tem pessoas que já cumpriram a pena e estão lá ainda. E não é justo. E não é justo, exatamente. Cumpriu a pena, vai para a rua. Então, por que a própria OAB, os criminalistas da OAB não fazem um mutirão e falam, olha, vamos analisar caso a caso, vamos pegar e vamos ver. Agora, eu acho que a sociedade não pode pagar o preço da inoperância do governo. Me desculpa. Se o governo não faz alguma coisa, por que nós temos que pagar com a nossa vida, ou como o meu filho pagou com a vida dele, porque o governo não faz absolutamente nada para resolver o problema? Então, eu acho que isso é totalmente inviável. Tem que pôr na cadeia. Agora, se a cadeia não é boa o suficiente, ou ela não está sendo bem administrada, ou o dinheiro não está chegando, cabe aos legisladores federais, ao ministro da Justiça, que, aliás, eu admiro hoje, o Sérgio Moro, rendo minhas homenagens a ele, porque realmente ele está fazendo uma transformação. Então, ele que pegue as pessoas certas nos lugares certos e faça a transformação. Agora, a sociedade não tem que pagar o preço pelos erros de administrações passadas, né? Bom, minha gente, nós teríamos aqui, com certeza, a Marisa estará conosco em outros programas, já fica aberto aqui o convite, porque ela tem um conteúdo, ela tem uma experiência, ela tem uma verdade e ela tem a dor da mãe da família. Então, é muito raro a gente ter alguém com a credibilidade que tem a Marisa para tocar num tema. É um tema pesado, ele é doloroso,
as pessoas se emocionam. Eu tenho certeza que o Brasil está emocionado com as suas palavras, mas também esperançoso com a sua mobilização. Marisa, que Deus abençoe a você, a família. Hoje, um programa bastante especial e que cada um faça reflexão. Vou mandar esse programa para o Davi Alcolumbre, para os 81 senadores, e é o momento do chacoalho. É a mãe de vítima, é a sociedade sofrida que está pedindo. Reaja, Senado, faz alguma coisa pela sociedade. Um abraço a todos, até o próximo domingo e muito obrigado pela sua presença, Marisa. Muito obrigado pelo convite. Conte comigo para quantas vezes for necessário.